Nós não acreditamos em vidas prontas, desenhadas, rabiscadas, e que tudo o que tem para acontecer na sua vida já está definido. Estou dizendo isso por quê? Porque isso é um princípio de vida. Há quem pense diferente, mas a partir do momento que a gente faz uma proposta de pensar em escolhas, liberdade e decisão, a partir do momento que você se vê com o poder de dizer sim e não, e lembre, sempre que eu falar que você vai dizer sim ou não, eu não estou reduzindo a duas palavras, eu estou falando que o sim e não é um poder que você tem para lidar com a tua vida. É a tua capacidade de escolha. É uma força que você tem para definir quase que, não inteiramente, mas boa parte das questões da tua vida. Mas é exatamente isso, é lidar com o conceito da liberdade, porque a gente precisa colocar a liberdade para dentro da cabeça. Porque quem não coloca a liberdade para dentro da cabeça, para lidar com as consequências daquilo que faz, torna-se escravo de qualquer coisa. Quem não tem coragem de se assumir livre e de tomar decisões, está sujeito a se tornar escravo de qualquer coisa. Se você não decide, alguém vai decidir por você. E se alguém vai decidir por você, você perde o direito de reclamar que essa pessoa escolheu daquele jeito, porque você foi omisso, você abriu mão da sua tomada de decisão e do seu poder de escolha. As pessoas não têm que se sentir livres, elas têm que saber que são livres. Porque a hora que você sabe que você é livre, você diminui a possibilidade das suas prisões. Porque a liberdade, ela pressupõe você começar a pensar na vida. Dia a dia, você vai definir que tipo de pessoa que você vai ser. Dia a dia, você vai definir que tipo de casamento que você vai ter. Dia a dia, você vai definir que tipo de cidadão que você é. Dia a dia, você vai definir que pai que você é, que mãe que você é, que pessoa que você é, porque a sua vida é um projeto aberto. Então, ninguém nasceu determinado ao sucesso e ninguém nasceu condenado a ser um cretino. O meio influencia? Claro. A família influencia demais. As condições socioculturais vão influenciar muito. Tudo é uma influência. Porém, não existem coisas cristalizadas e ditas, isso será assim. Não, nós temos a capacidade da reinvenção, da criatividade, de fazer da nossa vida algo diferente daquilo que falaram para a gente que tinha que ser. Não, a gente pode se reinventar porque nós somos livres. E isso é muito bonito. Então você, acreditando ou não no destino, passa o dia escolhendo. A nossa vida é uma sucessão de escolhas. Ou seja, você acorda e começa a escolher. E depois de um tempo você começa a escolher um monte de coisas durante o dia que a gente não dá conta que é uma escolha, porque já caiu na nossa rotina e a gente nem saca que a gente escolheu, mas você passa o dia todo decidindo. Então nós temos as nossas macro decisões e nós temos as micro decisões, mas são decisões. Você passa o dia dizendo sim e não. Mas essa é a nossa condição. E eu gosto de pensar assim, por quê? Porque ser livre é uma coisa muito boa. Porque o nosso momento atual, inclusive, não precisa definir a nossa história. O nosso momento atual é o nosso momento atual. E se nós estamos insatisfeitos com ele, a gente vai lutar para que ele seja diferente. Onde a gente estava dizendo sim, a gente vai colocar um não. E a gente muda a rota. Que a sua vida é uma construção a partir daquilo que você opta em fazer ou deixar de fazer. Que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Aí você começa a fazer um retrospecto dos últimos 10 anos da sua vida. Você fala, lascou, complicou. E por que a gente precisa ter um olhar pejorativo para isso? Por que
essa mania nossa de sempre que a gente pensa em Deus, um desenho de insatisfação, um desenho em que Ele está procurando alguma oportunidade para complicar a nossa vida. Não é Deus. Ou seja, não é Deus que está plantando as coisas ou que já plantou e agora você só vai colher aquilo que Ele plantou. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, você é o responsável por plantar questões na tua vida. É você quem faz isso. Você é uma pessoa livre. Você passa o dia escolhendo grandes decisões e micro decisões. Decisões de cunho que mudam a tua vida radicalmente de um dia para a noite, ou outras decisões que dia a dia elas vão mudando e uma hora ela mudou o rumo da tua vida. Você precisa começar a abrir o olho em relação às coisas que você está plantando, porque é você quem planta. Essa é uma decisão tua. O solo é teu. O que é que vai ser jogado nesse solo é você, não é Deus. Você precisa começar a protagonizar a tua própria história, porque essa história é sua. Então pegue o sim e o não, porque você vai precisar deles. Não abra mão do sim e do não, porque isso pode deixar a tua vida extremamente leve, ou isso pode deixar a sua vida extremamente complicada. E digo isso e repito mais uma vez, para a gente não cair nessa conversa religiosa chata, que eu não aguento mais, que é que quando alguma coisa acontece na nossa vida, de ruim, claro, a gente fica assim, o que é que Deus está querendo ensinar? É impressionante a capacidade humana de inserir Deus exatamente naquilo que Deus não foi convidado para estar. Deus sempre aparece no fim e como culpado. A gente só não tem coragem de falar culpado. A gente fala, não, é porque ele tem os caminhos para nos ensinar. Explicando. Você trabalha numa empresa há muito tempo e durante muito tempo você foi um excelente funcionário. E quando a gente está muito tempo num lugar, chega uma hora que você conhece todas as possibilidades daquele lugar. Todas as manhas daquele lugar. Ao aprender todas as manhas, você começou a burlar algumas coisas. O famoso migué. Manja o migué? Começa a chegar atrasado. A avó morre de 2 a 3 vezes por ano. E aí uma série de coisas que vão somando. Aí chega uma hora que chega alguém e diz, você está demitido. Aí você chega em casa arrasado pensando, o que é que Deus quer me ensinar? Meu, Deus quer que você acorde e pare de malandragem e comece a dizer não para a falta de integridade e comece a dizer sim por uma postura honesta com a vida. Se quiser inserir Deus nessa história, insira-o aonde Ele pode estar. Jamais no lugar da tua omissão. Jamais no lugar da tua indiferença. Porque a gente pega exatamente os valores de Deus e coloca eles de lado e a vida vira uma bagunça, e quando a vida vira uma bagunça, a gente tenta encaixar Deus de algum jeito para espiritualizar um negócio, para justificar a nossa religiosidade doentia. E a gente não precisa disso, porque Deus não espera a perfeição de ninguém. Deus espera a integridade. Ponto. O que Deus espera da gente é que a gente diz, eu fui um sacana lá no emprego mesmo, e a minha demissão foi corretíssima. O que eu tenho que fazer lá agora é minimamente pedir perdão por eu ter sido desonesto com uma empresa que pagava meu salário. Pronto, agora você inseriu Deus nessa história. É o casal que é casado há muito tempo e a vida cai numa rotina tal qual o emprego, e esse casal já conhece todos os caminhos, e eles param de se cuidar, eles param de sair, eles param de se olhar, eles param de conversar, eles param de transar, eles param tudo. Aí o casamento acaba. Aí eles vêm e falam, como é que isso aconteceu? Porque Deus e Deus. Não, vamos ser agora minimamente adultos e honestos em falar. A questão não é o que Deus quer fazer. A questão é por que é que nós não inserimos os valores que nós sabemos que são bons e que são de Deus. Porque aquilo que a gente plantar
a gente vai colher. É você colocar os pés no chão em relação ao teu trabalho, ao teu casamento, à tua vida, e você assumir o seguinte: que horas que eu parei de decidir pelo certo, pelo errado, pro pragmático, que horas que eu parei de tomar decisões. Tome decisões. E não tomar nenhuma decisão é a pior de todas as decisões. Você tome decisão, nem que vai dar errado. Pelo menos com o erro a gente aprende alguma coisa. Agora, de braço cruzado, dificilmente você vai aprender alguma coisa. A gente tem que acreditar no lado positivo das coisas também, que é outra mania que nós temos, que parece que quando a coisa é para dar errado, não, mas vai dar mesmo. E quando é para dar certo, não, mas aí também não sei. Não, são possibilidades, são. E outra, tem gente que faz um monte de coisa de vacilada e de errado e que não acontece nada que se dá bem? Tem. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo um monte de vacilada aí e por um bom tempo isso dá certo. Agora eu quero que você guarde no teu coração o seguinte: o contrário também é verdade. Eu vou plantar coisas bonitas, então eu também vou colher as coisas bonitas. Eu vou plantar paz, provavelmente você vai colher paz. Use a regra para o negativo e use a regra para o positivo. Uma outra maneira de pensar é o seguinte: quando você estiver diante de tomar uma decisão, faça a seguinte pergunta para você: eu estou disposto a amar a possível consequência dessa minha decisão? Que é isso que a gente tem que ter no coração. Você vai tomar uma decisão, você vai dar um salto, qual é o resultado desse salto? Eu não sei, mas tem 4 possibilidades. Você está disposto a se relacionar com essas 4 possibilidades? Estou. Então pula. Não pula. Mas antes do pulo, por favor, obedeça ou siga o conselho cristão. Pense nos desdobramentos das suas decisões, porque elas são suas decisões. Porque as sementes, quem joga no chão é você e não Deus. Então a conta é muito simples, ela é muito fácil. Calcule os riscos. E aceite alguns riscos, porque a vida tem que ter riscos, senão inclusive ela fica um tédio insuportável. Não, diga sim para alguns riscos, mas pense nos possíveis desdobramentos sem entrar numa postura neurótica de querer saber exatamente o que vai acontecer, porque não tem como saber exatamente o que vai acontecer de algo que a gente nunca fez. Na vida a gente lida assim com possibilidades e probabilidades. Não, mas eu quero ter 100% de certeza. Então, morra. Que é a única certeza que a gente pode ter na vida. As outras estão todas no campo da possibilidade e da probabilidade. Aprenda a viver em paz com essas questões de possibilidade, dúvida. A única coisa certa é a gente morrer mesmo. Porque quando a gente morrer, acabou. Mas aposte em coisas bonitas. É que quem espalha coisas bonitas não se preocupa com o resultado. Porque quem faz por amor não espera resultado. Sempre que você fizer alguma coisa e você estiver lá no fundinho assim, estou esperando para ver o que é que vai dar. Então você está esperando o resultado. Amor é exatamente eu estou fazendo e qual é o resultado disso? Não me importa, porque isso que eu estou fazendo deu um significado tão grande para o meu dia que pouco me importa o que é que vai acontecer amanhã, porque mudou a minha vida hoje. É a avó, aquela vovó que está contando histórias para o netinho, que vão se desdobrar no coração dessa criança, e quando ele for um adulto, provavelmente essa vovó nem vai estar aqui, e ela não está preocupada com o amanhã, ela está preocupada com o quê? Aquele momento com o neto no colo é sagrado demais para a gente ficar se preocupando com o dia de amanhã. Então faça coisas bonitas, porque o teu presente ganha sentido. Vai dar retorno amanhã? Nem precisa, porque hoje foi tão bom que eu nem estou preocupado com amanhã. Não se preocupe se vai dar certo. Se preocupe se vale a pena. Porque dar certo, o tráfico de drogas dá. Dar certo, tráfico sexual de adolescentes dá. Então a busca da nossa vida não é se vai dar certo. A busca da nossa vida é se vale a pena. Dar certo, Brasília dá certo. A corrupção de Brasília dá certo.
Nós não estamos aqui para dar certo. A gente está aqui para ser fiel àquilo que a gente acredita. Esperança não é lutar porque vai dar certo. Esperança é lutar porque vale a pena. Então, quando vale a pena, então eu faço. Quais os desdobramentos disso amanhã? Eu não sei, porque eu não estou preocupado com isso, porque as minhas sementes são tão bonitas. Elas são cheias de vida, que pouco me importa o dia de amanhã. Quais sementes que você está carregando no teu bolso? Eu perguntaria para você, que é um agricultor da tua própria vida, quais sementes que você está carregando? E isso é uma resposta extremamente pessoal. Sensibilidade para perceber os movimentos de Deus na nossa vida. E que haja em nós coragem para jogar fora aquilo que não presta. E que haja em nós amor e paixão suficiente para fazer aquilo que vale a pena. Quer isso dê certo, quer isso dê errado. Mas que sejamos todos nós, cada um de nós, protagonistas da nossa própria história, responsáveis pelos nossos atos.